Revelados salários no PSG e é um absurdo o que acontece na Ligue 1. E ainda vamos também falar sobre a atitude drástica que o PSG pode ter com o Lionel Messi. Sim, vai deixar ele sair após revelação dos salários e os problemas financeiros que o PSG passa. E por fim também vamos falar sobre a treta no Tottenham. Sim, Romero e Richarlison teriam feito com que o treinador deixasse a equipe. Calma, vou explicar melhor essa história, mas antes de mais nada eu peço pra vocês deixarem aquele like. Vamos a meta de 1, 2, 3 likes, faça assim, já deixa o like, fortalece muito o canal. Também já cola no Insta, canal da PSA, lá rola sorteio, você fica futebol, chuteira, PS4, entre outras coisas, também já cola lá, participa e não bobeia. E pra estar participando tem que estar inscrito aqui no canal, então já se inscreve, que é rápido, é fácil, é simples. É só clicar no botão que é grátis, então já clica aí e já ativa o sininho, porque eu sempre mando salve no fim do vídeo. Pra quem comentar, manda salve primeiro, faça assim, beleza? Mas, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bem, galera, vamos começar falando um pouco sobre o que o jornal L'Equipe noticiou, colocando os 10 principais salários do futebol francês. E aí vocês me perguntam, mas Wagner, como que tá esses 10 principais salários? Tem muitos jogadores do PSG? São só jogadores do PSG. Eles fizeram uma lista do top 30, mas se você colocar pro top 10, mano, os principais salários do futebol lá na França, são 10 jogadores do PSG. E eu vou colocar aqui eles do 10º até o primeiro, pra vocês verem um pouco dos salários dos jogadores, pra depois a gente comentar um pouco sobre essa situação, beleza? Então se liga como que tá os salários dos atletas, o top 10 da Liga Francesa. Em 10º colocado está Mukiele, que ganha 700 mil euros por mês. Bernard está em 9º, ganhando 730 mil euros por mês. Sérgio Ramos recebe 791 mil euros por mês e está em 8º colocado. Em 7º nós temos o goleiro Donnarumma, que recebe cerca de 916 mil euros por mês. Em 6º temos Hakimi, que já ganha 1,08 euros por mês. Verratti se apresenta em 5º, ganhando 1,2 milhão de euros. Mesma quantia que o 4º colocado Marquinhos. Em 3º nós temos Lionel Messi, porque o top 3 é óbvio que é seu trio MNM. Messi recebe 3,37 milhão de euros por mês. Neymar é o segundo e recebe 3,67 milhões de euros. E o primeiro é Kylian Mbappé, que quase recebe a soma do segundo e do terceiro, a soma de Lionel Messi e Neymar, recebendo 6 milhões de euros, o que chama muita atenção. E aí, rapaziada, o que vocês acharam sobre isso? Já comenta a opinião de vocês. Algumas coisas que a gente tem que falar, rapaziada. Se vocês colocarem no top 5 da Europa, né, dos maiores salários do top 5, os 3 primeiros são do PSG, que é o trio MNM. Depois vem o Hazard e o Lewandowski pra fechar essa lista, e eles recebem cerca de 2 milhões de euros por mês. Obviamente colocando no âmbito europeu, porque a gente tem o caso do Cristiano Ronaldo, que recebe mais do que o Mbappé e do que todos esses atletas. Mas, mano, é muita grana que o PSG gasta em salários. Então o PSG tem sim algumas preocupações com a questão do fair play financeiro, e eles estariam pensando sim em deixar a renovação do Messi de lado. Por quê? Eles querem continuar com o Mbappé, eles estão vendo uma aproximação do Mbappé com o Real Madrid, então eles estão com medo de perder o jogador, então querem sim agradar o jogador. O Neymar quer continuar no PSG e ele tem um contrato longo que dificulta um pouco a sua saída, e o Messi é o único que tem um contrato pra terminar. E aí eles já estão olhando pro lado do Messi falando, pô, será que isso realmente vale a pena? Eles não estão achando um certo equilíbrio nessa relação com o trio MNM. Aí eu já aponto também uma coisa, né, rapaziada? Pô, os caras têm os 10 maiores salários do futebol francês, mano. Por isso que tem muita reclamação quando o PSG perde com qualquer time lá da França, mano. É um absurdo, velho. 10 jogadores mais bem pagos do futebol francês estão no PSG, tá ligado? Tipo, o Mukiele ganha mais do que o Ben Yedder, que é um dos grandes jogadores do Mônaco. Ganha mais do que os artilheiros que estão jogando lá no Reims. Tem vários jogadores importantes do futebol francês que ganham menos que o Mukiele, que nem às vezes é titular no PSG, tá ligado? Então, assim, é umas coisas que você olha e fala, meu Deus, que loucura, mano. O PSG faz uns negócios malucos, tá ligado? Porque, assim, eu entendo que alguns desses atletas vieram de graça, como foi até o caso do Donnarumma, né, que tava de contrato, o próprio Sérgio Ramos. Então, às vezes, eles acabam pagando um salário um pouco mais alto, porque não tem que fazer a compra do jogador, não tem que chegar e comprar o jogador. Mas, mano, é absurdo, tá ligado? O PSG tinha que nadar mais de braçadas, conseguir mais facilmente conseguir o título. E outra coisa que também chama a atenção é que lá na França, o maior salário de técnico também é do Christophe Galtier, que saiu de um time francês. Eles chegaram, né, fizeram de tudo pra tirar o cara, trouxeram ele pro PSG e ele ganha também o maior salário. Então, assim, mano, a cobrança depois desse relato, né, dessas informações, dessa revelação feita pela L'Equipe, aumenta pro PSG, mano, porque você olha e fala, pô, é óbvio, não é onde tem o dinheiro que tem a obrigação de ganhar, não é obrigação, mas você pega e olha todos os investimentos que o PSG faz e coloca em perspectiva dos adversários que eles têm no campeonato francês, mano, já começa a trazer um certo favoritismo pro lado do PSG e uma certa necessidade de vitória, tá ligado? Mas aí eu já quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham. Muitos torcedores do PSG, quando viram isso, falaram, pô, como vocês não estão goleando todo mundo? Olha quantos
quantos salários vocês recebem. Vocês recebem muito mais do que os adversários. Tem jogadores que são melhores e recebem salários piores do que os jogadores que estão no PSG, só porque estão no PSG e tudo mais. Então, muitas críticas rolaram e aí eu já quero saber a opinião de vocês. Só que, como eu disse, a decisão em relação ao Lionel Messi parece estar sendo tomada. Segundo o jornal L'Equipe, eles estariam sim deixando meio que de lado essa renovação do Messi, graças a alguns problemas que eles estão passando, até mesmo com o fair play financeiro, com algumas situações financeiras do clube. E, mano, isso só escancara o porquê o PSG estaria passando por isso. Porque, mano, simplesmente da Europa, eles têm o top 3 atletas mais bem pagos e da França o top 10, mano. E se você for, tipo assim, pros top 15, você acha mais jogador do PSG, tá ligado? Então, assim, é algo realmente absurdo o quanto eles estão gastando por mês com os atletas pra manter esses atletas. E até aconteceu vários empréstimos de jogadores que podem estar voltando pro PSG, como é o caso do Paredes, como é o caso de outros jogadores que saíram do clube, mas podem estar retornando no início da próxima temporada. Então o PSG tá pensando muito bem o que vai fazer com o seu dinheiro, por isso o Lionel Messi poderia ser deixado de lado, porque os altos salários estariam atrapalhando o clube. Isso é algo que quem acompanha o canal já sabe, né, que eu tava sempre falando, né, que o PSG tava batendo recordes e recordes na folha salarial e tudo mais, e eles estariam pensando assim, como eles iam conseguir equilibrar essa situação, e agora tá revelado aí o top 10 dos mais bem pagos da França e tá dando o que falar. Bem, galera, agora vamos para a última parte do vídeo, vamos falar um pouco sobre a situação do Richarlison e do Romero com o Antônio Conte. O Conte foi demitido do Tottenham, né, o Tottenham tá passando por um momento de grande instabilidade, tava sem diretor de futebol, tava sem técnico no masculino e também no feminino, então assim, o Tottenham tá uma confusão que só, e algumas informações estão sendo vinculadas que Romero, jogador argentino, e também o Richarlison teriam facilitado na saída do técnico. Quer entender melhor? Se liga o que está sendo passado pela mídia argentina. Bem, o canal de TV TIC Sports da Argentina noticiou na última quinta-feira que o Richarlison e o Christian Romero do Tottenham fizeram um ultimato à diretoria pela demissão de Antônio Conte. O treinador que deixou o cargo na última semana teve um mau relacionamento com os jogadores exposto em suas declarações após jogos, e isso fez com que se tornasse insustentável sua situação no clube. Os dois jogadores sul-americanos teriam ainda pressionado a diretoria pela demissão do técnico italiano. O atacante foi pivô de alguns problemas nos Spurs após a eliminação para o Milan, falando que a sua temporada estava ruim e também reclamando sobre os seus minutos em campo. Depois, o técnico respondeu a essa situação e concordou que a temporada do Richarlison não estava boa e também soltou algumas poucas e boas em outras entrevistas, jogando o elenco contra a torcida e tudo mais, falando assim abertamente sobre o elenco. A gente sabe, né, rapaziada, o técnico ele tem que entender muita parte técnica e tudo mais, mas também é um gestor de pessoas, então ele tem que saber o momento que ele tem que falar as coisas pra mídia e o momento que ele tem que falar as coisas dentro do vestiário, e isso, mano, acabou atrapalhando muito a vida do Conte lá. Mas rapaziada, o que vocês acharam sobre tudo isso? Já curte, comenta aí sua opinião. Esse mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado, e agora eu vou mandar os salves como prometido. Então, um salve para Herrera Lacerda MC, Silva Quilololo, para Ariel Santos, Ernesto Zuniga, para Evander Neto, para Penseime, para Alexandre Moisés, para Michael Gleivon, para Dirceu Rodrigues, para Joyce, para Wagner Batera, para Marco, para Nair Florenzo e também para Yasser Hussein. Então, galera, esse mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. É nóis, tamo junto, falou!